sobretudo do ponto de vista da fidedignidade, porque é possível retirar mensagens do contexto e distorcê-las. Então pode haver distorção. Então são mensagens retiradas indevidamente, de forma criminosa, e que não se constitui nem prova legal nem ilegal. Há uma discussão aí se é prova legal, se é prova ilegal. Simplesmente não é prova. Então não é prova legal, não é prova ilegal, simplesmente não é prova. Então que se atire na lata do lixo. O que importa é o conteúdo da Operação Lava Jato. O que está inserido nesse contexto da Operação Lava Jato? Nós já falamos várias vezes. De um lado, uma organização criminosa, estruturada poderosamente, com agentes públicos e privados, representantes dos três poderes, da área privada, grandes empresários, empreiteiros, marqueteiros, banqueiros, da área política, presidentes, ministros, governadores, secretários, parlamentares, então, poderosos. Gente muito poderosa, que durante muito tempo assaltou o Brasil. E, de repente, essa gente foi apanhada com a boca na botija ou com a mão no jarro pela Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato começou a desvendar os mistérios desse complexo e sofisticado esquema de corrupção que aparelhava o Estado brasileiro e dividia entre partidos políticos e políticos aqui e ali, de várias siglas, dividia o resultado da propina amealhada em negócios que eram superfaturados, ou seja, o povo brasileiro pagava mais do que devia pagar para a obra, para o serviço público prestado, enfim, nos empréstimos externos, especialmente para outras nações, intermediados esses empréstimos, em alguns casos, por empreiteiras de obras públicas, hoje investigadas na Operação Lava Jato, e nós passamos a assistir um escândalo após o outro. A imprensa brasileira anunciava escândalos como rotina, como se fosse uma prática comum. E eu dizia lá, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido, porque era uma seleção de escândalos que não tinha mais fim, até que chegou a Operação Lava Jato. Então, na verdade, eu tenho dito que trata-se de uma guerra que se trava. Alguns policiais, alguns promotores, procuradores e juízes são instituições públicas que devem estabelecer uma cooperação para que o resultado da investigação, da denúncia e do julgamento seja aquele desejado pelo povo brasileiro. Nós não estamos discutindo legalismos, juridicidade, preciosismos jurídicos, mas eu poderia sim invocar a Lei de Combate ao Crime Organizado, que estabelece a cooperação entre as instituições públicas para o êxito da missão que desenvolvem exatamente no combate a, eventualmente, organizações que se estabelecem para assaltar os cofres públicos do país. Então, esta é a questão. Certamente teremos dificuldades, sim, para aprovar esse pacote anticrime, anticorrupção e antiviolência. Mas teremos que superar essas dificuldades. Por que há dificuldades? Primeiramente porque temos um percentual de parlamentares que são parlamentares envolvidos na Operação Lava Jato. Alguns já investigados, outros sendo investigados. Sempre há esse temor que o endurecimento da legislação pode jogar contra o interesse de parlamentares. Então teremos dificuldades, sim, não há como ignorar. No entanto, a pressão popular pode ajudar
e nós teremos que vencer essas dificuldades para modernizar a nossa legislação, sobretudo endurecendo a legislação criminal. Nós temos que abrir mão dos nossos próprios privilégios, os privilégios de toda a natureza. Na legislação criminal, por exemplo, como justificar a existência até hoje do foro privilegiado para mais de 55 mil autoridades do país? São colocadas num pedestal, como se fossem superiores, e por razão disso não são julgadas. O exemplo é a Operação Lava Jato. Em 5 anos, aqui em Curitiba, na República de Curitiba, assim denominada, aqui foram 285 condenações para mais de 3 mil anos de prisão. Lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, em 5 anos, apenas uma condenação para 13 anos de prisão. Esta é a diferença. O foro privilegiado é esse estandarte da impunidade. Certamente, com o fim do foro privilegiado, nós estaremos dando um passo na direção de uma nova justiça no país, onde todos serão iguais perante a lei. Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui no Centro Cívico em Curitiba, nesse final de segunda-feira. Ali ao fundo está a Assembleia Legislativa do Paraná. É a razão da minha permanência hoje em Curitiba, porque normalmente eu vou domingo à noite para Brasília, né? Hoje o nosso senador Oriovisto Guimarães recebe ali o título de cidadão honorário do Paraná. Aqui está o Palácio Iguaçu, né? E ali o Tribunal de Contas do Paraná. E mais deste lado aqui, o Curisco, ali está um prédio onde estão as secretarias do Estado aqui, do governo estadual. Mais ao fundo lá está a Prefeitura Municipal. E lá atrás, né, com essas árvores aí encobrindo, está o Palácio de Justiça, ou seja, o Tribunal de Justiça do Paraná. Enfim, nós estamos aqui, portanto, no Centro Cívico para este evento que teremos logo mais às 18 horas, com o senador Oriovisto recebendo o título de cidadão honorário do Paraná. Ali está o Palácio Iguaçu, que certamente me traz muita saudade, porque durante 4 anos, ali naquele 3º andar, eu tive a oportunidade de governar o Paraná e certamente, junto com a população do Estado, os prefeitos, enfim, todas as forças vivas deste Estado, pudemos realizar um grande governo, concluir o mandato com uma aprovação recorde, né, de 90%, com um grande programa de obras realizado e, sobretudo, com uma organização administrativa que levou o Estado ao superávit num tempo de grandes dificuldades, com a inflação de 80% ao mês, todos os estados quebrando e o Paraná com superávit, com elogios de Banco Mundial, de Secretaria do Tesouro Nacional. E aquele comentário do Joemir Betting, do saudoso Joemir Betting, que nós não esquecemos mais, né? Comentário sobre a eficiência, dizendo que o Paraná era o único estado do país com superávit, um grande programa de obras realizado que, no entendimento dele, era um milagre operado por um par de santos, né? Reforma administrativa, austeridade e combate à corrupção. É o que o Brasil precisa. É esse modelo de gestão que o Brasil precisa para sair deste sufoco, né? Para sair deste buraco enorme, né, que a corrupção e a incompetência produziu no nosso país. Bem, daqui do Centro Cívico em Curitiba, eu vou conversar com vocês sobre esta semana, o que vai ocorrer nesta semana. Amanhã, logo de manhã, nós já estaremos lá em Brasília e teremos à tarde. Antes disso, eu terei uma reunião do Podemos, da bancada de senadores
do Podemos, depois uma reunião de líderes do Senado, líderes partidários na presidência do Senado, e depois nós teremos a sessão deliberativa, quando deveremos discutir o decreto legislativo que pretende suspender os efeitos do decreto do presidente Bolsonaro sobre armas. Então é preciso explicar às pessoas. Nós não estaremos votando o decreto do presidente da República. Nós estamos votando um decreto legislativo que pretende suspender os efeitos do decreto presidencial com a argumentação de que ele é inconstitucional e que, se o Congresso não derrubar, se o Senado não derrubar, por intermédio desse decreto legislativo, o Supremo Tribunal Federal poderá derrubar esse decreto. Nós temos matérias que são da competência exclusiva do presidente da República e ele pode, por decreto, definir o que deseja. Por exemplo, o COAF poderia ser colocado no Ministério da Justiça por decreto e o presidente preferiu incluir numa medida provisória que foi encaminhada ao Congresso. Por esta razão, nós estamos com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal, pretendendo desfazer a decisão do Congresso a favor de um objetivo do Ministério da Justiça e do próprio presidente da República de ter o COAF no Ministério da Justiça e não no Ministério da Economia, como ficou estabelecido em razão da decisão do Congresso Nacional, que contrariou uma decisão do presidente da República, que tem competência exclusiva para legislar sobre aquela matéria. Agora, esta das armas, o presidente não tem competência exclusiva para legislar. Caberia aí um projeto de lei, que poderia ser um projeto de lei em regime de urgência para tramitar com maior celeridade. Ou mesmo o presidente poderia, até se desejasse, valer-se de medida provisória, como tem feito, porque a medida provisória entra em vigor no ato da sua edição. Então, ao editar a medida provisória, aquilo que se pretende já vigora. Aquilo que o governo pretendeu com o decreto já estaria vigorando se ele tivesse optado por uma medida provisória. Eu não recomendaria a medida provisória também, mas ele poderia usar. O que eu acho adequado é um projeto de lei que pode ser em regime de urgência, que tem os mesmos prazos estabelecidos para a medida provisória e, portanto, nós poderíamos deliberar rapidamente sobre uma proposta de flexibilização do porte de armas, não é? Portanto, isso vai ser discutido amanhã à tarde. Eu quero enfatizar que não se trata de discutir méritos, trata-se, sobretudo, de discutir a constitucionalidade. É constitucional ou não é constitucional? Aí, depois disso, se discute mérito. Na Comissão de Constituição e Justiça, a conclusão é que o decreto é inconstitucional. Então, se o presidente quer impor a sua vontade com essa flexibilização do porte de armas que propõe com esse decreto, ele pode fazê-lo por intermédio de um projeto de lei, que seria mais adequado e certamente contaria, né, com a contribuição do parlamento, até para aprimorar a sua proposta. Eu não creio que ele enfrentaria grandes dificuldades se fizesse por intermédio de um projeto de lei. Amanhã haverá dificuldade, porque aqueles que têm constrangimento de votar uma proposta inconstitucional. Nós não podemos legislar mal. Somos sempre acusados de legislarmos mal. Isso é verdade, muitas vezes legislamos mal. Neste caso, nós seremos acusados de legislarmos mal se acolhermos o decreto da forma como está. Seguramente seremos acusados. Como seremos também combatidos, criticados, se aprovarmos o decreto legislativo suspendendo os efeitos do decreto do presidente.
Portanto, nesse caso, apanha-se das duas formas. Apanha-se sendo de um lado, apanha-se sendo do outro. E, na verdade, o que devemos buscar é correção de procedimentos. O presidente da República, se eventualmente o Senado rejeitar o seu decreto por inconstitucionalidade, ele poderá encaminhar imediatamente um projeto de lei para o Congresso aprovar. Imagino que ele tenha condições de aprovar o projeto. E aí faria da forma mais adequada. Bem, além disso, desta terça-feira, na quarta teremos outro momento certamente tenso. Às 9 horas da manhã está programada a audiência pública com o ministro Moro. Não é bem uma audiência pública, ele foi convidado, na verdade, ele se apresentou, se ofereceu para ir ao Senado, falar sobre esse vazamento criminoso das suas conversas com o procurador Deltan Dallagnol. Então amanhã às 9 horas nós estaremos lá, amanhã não, na quarta-feira às 9 horas, nós estaremos na Comissão de Constituição e Justiça para ouvir o ministro Moro e, obviamente, também para nos posicionarmos a respeito. Como já estamos nos posicionando desde o primeiro momento, nós não titubeamos, não esperamos para pensar, já imediatamente nós colocamos a nossa posição. Nós colocamos a nossa posição, que é de combater os criminosos, aqueles que invadiram e bisbilhotaram a privacidade de um juiz e de um procurador, que inclusive é o coordenador da Força Tarefa aqui em Curitiba, no Paraná. O sol foi embora aí, complicou não? Ou tá legal? O sol saiu e foi embora. Então, agora nós estamos na sombra aqui no Centro Cívico, no Paraná. Olha, então, na quarta-feira o ministro Moro terá a oportunidade de falar. Nós estamos falando desde o primeiro momento. O Fantástico, no dia de ontem, à noite, não é? Ele apresentou um especialista da USP, Universidade de São Paulo, em que ele assegura que é impossível concluir sobre a fidedignidade desses diálogos que foram surrupiados, né, que foram roubados, criminosamente foram retirados do celular, tanto de Deltan quanto de Moro, não se sabe como, de onde se retirou. A verdade é que foram mensagens divulgadas e, tecnicamente, a conclusão é que é impossível avaliar a veracidade destas mensagens, sobretudo do ponto de vista da fidedignidade, porque é possível retirar mensagens do contexto e distorcê-las, então pode haver distorção. Então são mensagens retiradas indevidamente, de forma criminosa, e que não se constitui nem prova legal nem ilegal. Há uma discussão aí se é prova legal, se é prova ilegal. Simplesmente não é prova. Então não é prova legal, não é prova ilegal, simplesmente não é prova. Então que se atire na lata do lixo. O que importa é o conteúdo da Operação Lava Jato. O que está inserido nesse contexto da Operação Lava Jato? Nós já falamos várias vezes. De um lado, uma organização criminosa, estruturada poderosamente, né, com agentes públicos e privados, representantes dos três poderes, da área privada, grandes empresários, empreiteiros, marqueteiros, banqueiros, da área política, presidentes, ministros, governadores, secretários, parlamentares, então, poderosos. Gente muito poderosa, que durante muito tempo assaltou o Brasil. E, de repente, essa gente foi apanhada com a boca na botija ou com a mão no jarro pela Operação Lava Jato.
A Operação Lava Jato começou a desvendar os mistérios desse complexo e sofisticado esquema de corrupção que aparelhava o Estado brasileiro e dividia entre partidos políticos e políticos aqui e ali, de várias siglas, dividia o resultado da propina amealhada em negócios que eram superfaturados, ou seja, o povo brasileiro pagava mais do que devia pagar para a obra, para o serviço público prestado, enfim, nos empréstimos externos, especialmente para outras nações, intermediados esses empréstimos, em alguns casos, por empreiteiras de obras públicas, hoje investigadas na Operação Lava Jato, e nós passamos a assistir um escândalo após o outro. A imprensa brasileira anunciava escândalos como rotina, como se fosse uma prática comum. E eu dizia lá, o escândalo de hoje faz esquecer o de ontem, espera o de amanhã para ser esquecido, porque era uma seleção de escândalos que não tinha mais fim, até que chegou a Operação Lava Jato. Então, na verdade, eu tenho dito que trata-se de uma guerra que se trava. Alguns policiais, alguns promotores, procuradores e juízes são instituições públicas que devem estabelecer uma cooperação para que o resultado da investigação, da denúncia e do julgamento seja aquele desejado pelo povo brasileiro. Nós não estamos discutindo legalismos, juridicidade, preciosismos jurídicos, mas eu poderia sim invocar a Lei de Combate ao Crime Organizado, que estabelece a cooperação entre as instituições públicas para o êxito da missão que desenvolvem exatamente no combate a, eventualmente, organizações que se estabelecem para assaltar os cofres públicos do país. Então, esta é a questão. Nós temos, nessa semana, portanto, que ouvir o ministro Moro. E, obviamente, ele será questionado, as indagações serão formuladas a ele. E ele terá a oportunidade de apresentar a sua versão sobre os fatos. E nós estaremos lá. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até amanhã.